O projeto foi aprovado e todos fizeram o que tinham que fazer. E foi exatamente isso que quase custou R$1 milhão ao bolso do incorporador. Fica comigo, porque o que eu vou te mostrar aqui muda a forma como você vai olhar para cada projeto que tem em andamento agora. Eu sou o engenheiro Rodrigo Scorsin e eu ajudo incorporadoras de edifícios a aumentarem as margens e diminuírem os riscos em seus empreendimentos. Se você é incorporador, trabalha na incorporação ou pretende iniciar nesse ramo, já me segue e clica no sino. Tem uma crença muito confortável no mercado imobiliário, que é de que projeto aprovado é problema resolvido. E eu entendo de onde vem esse conforto. A aprovação tem peso, tem processo, tem técnico que assina, órgão que analisa, norma que valida. Parece sólido, parece definitivo, mas sólido e definitivo não significam ótimo. E é nesse espaço silencioso entre o que foi aprovado e o que era possível fazer que o dinheiro some. Não porque alguém errou, mas porque ninguém foi além do que foi contratado para fazer. E tem um motivo muito concreto para isso, que o mercado não gosta de discutir. O mercado de projetos virou commodity. E o incorporador contrata sempre pelo menor preço. O projetista entrega o mínimo que o preço paga. Todo mundo cumpre tabela. E quem perde dinheiro nesse ciclo, silenciosamente, é você. Quando você contrata um projetista, o que exatamente você está comprando? Pensa bem antes de responder. Você está comprando um projeto tecnicamente correto, feito dentro das normas e que seja aprovado pelo órgão competente? É isso. Esse é o produto, esse é o escopo. E quando ele entrega isso, ele cumpriu tudo o que foi contratado para fazer. Agora, a pergunta que importa. Em algum momento da contratação, alguém ficou responsável por verificar se aquela solução era a melhor possível? Ou apenas se ela passava? Existe uma diferença enorme entre essas duas perguntas. E na maioria dos empreendimentos, apenas a primeira é feita. Agora pensa nos seus últimos projetos, quantas disciplinas, quantas aprovações em órgãos diferentes, quantas vezes alguém da sua equipe recebeu uma resposta de uma concessionária ou de um órgão competente, de um bombeiro, de uma prefeitura, e essa resposta virou fato consumado. Não porque ninguém se importou, mas porque ninguém estava contratado para questionar. Esse dinheiro não aparece em lugar nenhum. Não tem relatório que mostre o que não foi perguntado. Ele some embutido em cada projeto aprovado, em cada negativa aceita sem análise crítica. E provavelmente vem se acumulando há mais tempo do que você imagina. Agora o caso real. O empreendimento residencial sendo construído em fases. Cada fase com 2 torres cada. Ao final das 5 fases, ainda em execução, serão 10 torres construídas. Um empreendimento de porte relevante, onde cada decisão se multiplica. Antes de continuar, preciso te explicar rapidamente uma coisa sobre fornecimento de energia para empreendimentos desse tamanho, porque é isso que está no centro do caso. Quando um edifício de grande porte recebe energia da concessionária, existem basicamente 2 caminhos. No primeiro, quando as cargas do empreendimento são baixas, a energia chega diretamente em baixa tensão. É a solução mais simples, na maioria dos casos genuinamente mais barata, porque demanda menos equipamentos. No segundo, quando as cargas são mais altas, a energia chega em média tensão, passa por uma subestação dentro do terreno para transformá-la em baixa tensão. E só então é distribuída. Essa opção exige investimento em equipamentos e normalmente é mais cara. Mas existe uma variável que pode inverter completamente essa equação: a distância. Quanto maior é o percurso dos cabos dentro do terreno, mais cara fica a solução em baixa tensão. E nesse empreendimento, esse trecho de cabo era tão extenso que tornava a baixa tensão significativamente mais onerosa. A solução seria implantar uma subestação, mesmo com carga inferior ao que a concessionária normalmente exigiria, e posicioná-la no meio do terreno, entre as 2 torres de cada fase. Isso reduziria ao máximo o trecho de cabo, mas havia um obstáculo. A norma exige que a subestação fique próxima ao alinhamento predial. Posicioná-la no meio do terreno também teria que ser negociado. Eram 2 exceções necessárias: entrada em média tensão, quando a norma indicava entrada em baixa para aquela carga, e subestação fora da posição normalmente exigida. Na primeira fase, isso foi resolvido. Após a argumentação técnica e econômica, a concessionária abriu mão e aprovou as 2 exceções. A fase 1 foi executada com a solução mais econômica, documentada, com precedente formal registrado. Quando chegou a segunda fase, mesma concessionária, mesmo terreno, mesma situação técnica, o projeto foi entregue para um outro projetista, que não tinha conhecimento sobre o que foi negociado para a fase anterior. Ele protocolou e aprovou em baixa tensão, tecnicamente correto, dentro da norma. Só que essa solução custava R$221 mil a mais que a solução alternativa.
R$ 221 mil por fase, 4 fases. Agora, multiplica esse valor pelas 4 fases restantes, pois a primeira já estava resolvida. R$ 884 mil de margem, escoando pelo ralo. Quando eu identifiquei esse problema, demandei que o projetista fosse buscar aprovação no mesmo padrão da fase anterior. Ele foi, e aqui eu vou te mostrar como isso aconteceu na prática. O projetista abriu chamada na concessionária. Foi negado. Tentou de novo. Negado de novo. Então ele parou, tinha ido atrás, não tinha conseguido. E a solução mais cara voltou a ser tratada como inevitável. Sabe o que eu senti nesse momento? Indignação. Não com o projetista como pessoa, mas com o que o mercado faz com esses profissionais. Ele vendeu o projeto barato. Tempo é dinheiro. O argumento que ele mandou para a concessionária levou 2 minutos para escrever. Algo como: solicito aprovação igual ao projeto anterior. E não estou julgando. É o que o preço que ele recebeu pagava. Eu levei 2 horas para escrever o meu argumento. E essas 2 horas valeram mais de R$ 800 mil para o cliente. Aqui está a ironia que ninguém fala. Quanto mais barato você contrata o projeto, menos tempo o projetista tem para brigar pelo seu resultado. E menos tempo ele tem, mais caro fica para você no final. Foi aí que eu assumi. Existia um precedente documentado. A mesma concessionária, no mesmo empreendimento, tinha concedido exatamente as mesmas 2 exceções na fase anterior, com o mesmo analista do processo. Esse precedente não tinha sido apresentado de forma que tornasse a negativa tecnicamente insustentável. Então eu fui lá perguntar de novo. Escrevi o argumento que tornava difícil dizer não. Mostrei o precedente, amarrei a justificativa técnica e econômica. Demonstrei que as condições eram idênticas, que a lógica que autorizou a fase 1 se aplicava integralmente à fase 2 também. Escancarei a incoerência que haveria em negar uma situação idêntica à que eles mesmos já tinham aprovado anteriormente e antecipei a principal objeção técnica deles, comprometendo-me com o atendimento integral ao manual de instalações da própria concessionária, que regulamenta exatamente esse tipo de situação. Só um texto, bem construído, com o argumento certo. A concessionária reabriu o processo e concedeu as 2 excepcionalidades. E aqui está o detalhe que sintetiza tudo. O que a concessionária autorizou não estava na normativa dela. Existia um espaço, uma excepcionalidade, que você só encontra se souber que ele existe e como argumentar dentro dele. A norma define o caminho padrão. Não define todos os caminhos possíveis. Quando você conhece o sistema por dentro, sabe que entre o que é exigido e o que é proibido existe uma faixa. E que nessa faixa, com o argumento certo, é possível negociar. Na primeira fase do empreendimento, foi uma pergunta que ninguém sabia que podia ser feita. Na segunda, foi uma abordagem muito bem construída que quebrou uma negativa dada 3 vezes, em defesa do dinheiro do cliente. Existe dinheiro escondido nos seus projetos que você não sabe que existe. E há quem saiba onde procurar. Jim Collins tem uma frase que me volta à cabeça sempre que eu vejo esse tipo de situação. Ele diz que o bom é inimigo do ótimo. Não temos escolas ótimas porque temos boas. Não temos governos ótimos porque temos bons. Poucas pessoas têm uma vida extraordinária porque ter uma vida boa já é o suficiente para anestesiar a busca por algo maior. Projeto aprovado está bom, mas você não acha que merece o ótimo? Porque você passa meses negociando um terreno, define produto com cuidado máximo, discute cada centavo do custo de construção e entrega decisões técnicas para profissionais que, por definição do próprio contrato deles, não têm a missão de defender o seu resultado financeiro. Faz sentido isso para você? De novo, não é crítica a esses profissionais, é uma observação sobre um gap que nenhum contrato resolve. Ninguém errou nesse caso. Todo mundo fez exatamente o que foi contratado para fazer. O gap não está na competência de ninguém. Está em quem fica responsável pela pergunta que nenhum escopo prevê. O mercado de projetos não vai mudar. O projetista vai continuar sendo contratado para aprovar projetos. O órgão vai continuar aplicando a norma. Esse sistema tem um defeito, uma limitação natural. O que muda é ter alguém que conhece esse sistema por dentro, que sabe transitar na faixa entre o que é exigido e o que não é proibido, que enxerga a excepcionalidade antes do projeto entrar no processo, que não vai lá apenas perguntar, mas vai com um argumento que torna difícil dizer não, e que briga pelo interesse do cliente até o último round. Não estou falando aqui sobre reestruturar a forma como você gerencia projetos. Estou falando de uma revisão estratégica. Alguém com experiência técnica
para percorrer todas as disciplinas do seu projeto, cada aprovação legal, cada disciplina, identificando onde existe espaço entre o mínimo exigido e o máximo que é possível obter. Se fizer sentido, a gente olha junto os seus projetos procurando esse tipo de oportunidade. O incorporador desse caso economizou mais de R$1 milhão em um único ponto. E esse não foi o maior resultado do trabalho. Teve outros pontos nesse mesmo empreendimento onde a economia foi ainda maior. Eu trago eles na série sobre engenharia de valor que está sendo produzida aqui no canal. Vale a pena ficar de olho. Eu vou terminar com uma provocação. Sabe o que é irônico nessa história toda? Quanto mais barato você pagou no seu projeto, mais provavelmente eu consigo economizar para você. Porque cada real que você pagou a menos na contratação do projetista foi R$1 a menos comprado em análise, questionamentos e briga pelo resultado do projeto. O mercado te ensinou a cortar custo no projeto. Eu te mostro quanto isso custa na verdade. Daqui a um ano, você vai ter mais projetos aprovados, mais checks na sua lista, mais e-mails de projeto aprovado que vão te dar aquela sensação de etapa concluída. E a mesma pergunta sem resposta. Alguém estava olhando pelo meu resultado ou só pelo projeto?